Na hora de iluminar a sua casa, a sua empresa, você tem que passar aqui por Darós Eletricidade, porque aqui você tem lindas sugestões de lustre. E hoje eu quero chamar você que tem a casa com o pé direito deste lustre de cristal. Olha que maravilhoso! Imagina esse lustre na sua residência. Falando em lustre de cristal, olhe este modelo para você colocar sobre a sua mesa de jantar. Vai ficar um luxo. Mas o que mais me chamou a atenção aqui na Darós é essa novidade e exclusividade de Darós Eletricidade. Sempre Darós lançando coisas que você ainda não viu, e eu quero mostrar esse espelho que ele tem luz embutida, certo? E você pode ter a luz quente, como você está vendo, e você também pode ter a luz fria. Esse espelho se assemelha ao ring light que as influencers usam para mostrar uma maquiagem perfeita. Você quer um espelho igual esse? Venha para Darós Eletricidade. Olha, uma matéria sensacional para vocês. Eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão ficar aí ligadinho no Ângelo e Você, porque aqui comigo está a doutora Renata Cressoni Corte, que é nutróloga, que vem falar da importância da gente cuidar da nossa alimentação e das dietas que a gente deve fazer e não ficar aí seguindo a dieta da vizinha, a dieta da amiga, a dieta que viu lá na internet. É um prazer falar com você, doutora Renata. Um prazer, Ângela, estar aqui com vocês para falar um pouquinho de dieta, que aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Então agora que comecem as dietas. É mesmo, começa depois do carnaval, aí se comeu tudo, sim, viajou, bebeu todas. Agora está todo mundo apto já para entrar na linha de novo. E é o que eu disse no início, dieta é bem personalizada. As pessoas ainda se envolvem muito com essas dietas mirabolantes que encontram pela internet, ou então a vizinha ou a amiga emagreceu, a minha dieta é ótima, faça. A blogueira, né? Exatamente. A moda agora é a dieta da blogueira. Então, assim, é difícil, porque a gente fala que dieta envolve mudança de hábito, né? Então, nem sempre o hábito da vizinha é o seu. E nem sempre o que serve para a vizinha serve para você. Então, realmente, a gente tem que tomar esse cuidado e sempre procurar uma orientação de um profissional, de um nutricionista, do seu médico, alguém que possa te orientar, entender como é que seu organismo funciona, quais são as suas deficiências, né, quais são os pontos que precisam ser trabalhados, para que você possa, sim, alcançar o objetivo de emagrecimento, mas que mais importante, que você conserve a sua saúde. Né, porque a gente quer que isso seja um conjunto. Né, não adianta ficar magro e vir com aquelas doenças que podem vir associadas aí à perda de peso que não foi feita de uma maneira adequada. É muito preocupante. Sim. Depois emagrece e depois fica doente. Ou recupera todo o peso. Recupera. Exatamente, vamos até falar nisso também. Mas antes eu quero perguntar, doutora Renata, quando é que a pessoa deve procurar um nutrólogo? Ou uma nutricionista, como você disse, para fazer uma dieta, porque as pessoas se preocupam muito com estética. Tem uma gordurinha aqui, eu tenho 1 quilinho ali, eu quero fazer uma dieta, mas quando é necessário que se faça a dieta? Quando seria preocupante? Eu falo que para cada um, né, a gente tem o nosso critério às vezes de estética, então alguma coisa que me incomoda, mas que não é a parte que seria de saúde, né? Quando a gente pensa em saúde, o preocupante é quando o nosso IMC, que é o índice de massa corpórea, ele está acima de 30. E como é que eu descubro qual que é o meu IMC? Né? Ele é o peso sobre a nossa altura ao quadrado. Então, o peso em quilos, né? Por exemplo, a pessoa de 65 quilos, 70 quilos, a gente vai dividir isso por altura em metros, 1,6 para 1,60 m, 1,65 vezes 1,65. Então, se esse número, né, a altura dividido pelo peso ao quadrado, estiver acima de 30, você já se enquadra em obesidade. Que aí vai ter obesidade grau 1, obesidade grau 2 e grau 3. Então, aí realmente você precisaria mesmo do médico, do nutricionista. Abaixo disso, entre 25 e 30, que a gente fala que é o sobrepeso, poderia até tentar fazer sozinho, né? Mas a ajuda, às vezes,
acaba que facilita, né? Eu ia falar, torna mais o caminho fácil. fica mais fácil. Você ter a ajuda de alguém, o apoio, a indicação, ver como é que estão seus exames, se às vezes precisa de um remédio ou um acompanhamento de um psicólogo para ver a parte, né? Então, às vezes, mesmo não estando no quadro de obesidade, seria recomendado procurar um profissional. A gente também procura muito se alimentar. Eu acho que a maioria, né, doutora Renata, hoje anda comendo muito e ganhando peso pela ansiedade. Eu acredito que 90% das pessoas que ganham peso tenha o fator ansiedade como o fator principal. Lógico que tem gente que tem doença associada, pode ter hipertiroidismo, pode ter alguma outra doença, mas sempre o fator ansiedade vai estar ali, né? E as pessoas aí acabam descontando na comida o estresse que elas estão sofrendo no dia a dia. E hoje em dia todo mundo tem um grau variável de estresse. Então por isso que a gente vê que a obesidade ela é uma doença que infelizmente só tem crescido. Por que a ansiedade? Eu agora estou perguntando até por mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa e quando eu estou assim ansiosa, eu tenho vontade de comer, ou doce, principalmente o doce. Por que essa ansiedade? Por que não dá vontade de caminhar? Ou de comer alface? Por que a gente tem essa vontade, mas de comer coisas gostosas? E coisas que acabam engordando. E coisas que engordam. Porque normalmente esses alimentos, a gente fala o doce, ou a massa, o salgadinho, eles são alimentos que eles têm um alto teor de carboidrato, e esse carboidrato, quando ele cai lá no estômago e ele é digerido, ele se transforma em açúcar. E o açúcar libera no nosso cérebro um hormônio que dá a sensação de prazer. Então a gente acaba comendo e se sentindo melhor. Só que daqui a pouco tem vontade de novo. Vai lá e come mais um pouquinho. Por isso que o chocolate, então, é o que mais acalma. Sim, por isso que o chocolate é o que mais acalma. E a gente não consegue comer só esse pedacinho. Ai, não, mais um pedacinho. Ai, não, mais um pedacinho. Quando você vê, foi a balinha de chocolate. Exatamente por isso. A gente fala, tem estudos que mostram pra gente que o açúcar, ele tem um poder um poder viciante comparado à cocaína. Então é uma coisa assim bem difícil. Por isso que é tão difícil às vezes no início de uma dieta a mudança de hábito, porque a gente sente falta e não é só o psicológico, não, é o físico mesmo. E o que eu posso substituir, doutora? Deu ansiedade, deu vontade de comer doce. Com o que eu posso substituir nesse momento para eu não ganhar peso? A gente fala que no começo a mudança de hábito ela vai exigir um pouquinho de disciplina, porque não é assim tão fácil, né? Então, às vezes, tentar um pedacinho de cenoura ou de alguma que você tenha que mastigar para digerir, né? Ou às vezes um golinho de café ou um golinho de chá, não adoçado, né? De preferência, se você conseguir, nem com adoçante, tomar ele puro mesmo, né? Tomar água, Engana. né? Engana. Claro que é difícil. Você fala, mas eu vou estar trocando chocolate por água? Não. A gente tem que estar determinado na nossa mudança de hábito, né? Fácil não é, mas vai valer a pena. Agora vamos falar em cirurgia bariátrica. Hoje a gente vê também que muitas pessoas estão apelando para a cirurgia bariátrica. Quando ela é indicada ou quando não é indicada? Eu acho que a cirurgia bariátrica ela veio para ajudar. Ela tem sim as suas indicações. São bem, assim, é muito importante. É um método que vai ajudar, mas realmente com as indicações corretas, né? Como eu tinha falado a respeito do IMC. Acima de 35, que seria obesidade grau 2, quando tiver alguma doença associada, quando o paciente estiver obeso e ele for hipertenso, ele for diabético, ele tiver dislipidemia, que é a alteração de colesterol, ou quando ele for um obeso grau 3, que seria com IMC acima de 40. Então, as indicações médicas por saúde seriam com IMC acima de 35 ou 40, né? Mas a gente vê casos de cirurgias feitas com pacientes com IMC menor. Então, eu acho que seria o critério do médico, mas pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica, isso não tem uma indicação médica. E o efeito colateral de uma cirurgia bariátrica pode acontecer? Deixa eu falar.
O efeito colateral a longo prazo normalmente é a diminuição da ingestão de alimento em grande quantidade. A gente percebe que alguns pacientes, dependendo do tipo de cirurgia que for feita, eles podem ter sim um pouco de anemia, né? Com essa anemia, às vezes vem uma queda de cabelo, né? Vem algumas alterações, mas que elas podem ser amenizadas, né? Ou até ser assim, que o paciente não apresente, desde que ele faça o acompanhamento correto, que ele faça a mudança de hábito que ele precisa, que ele aprenda a se alimentar de forma saudável, né? E em alguns casos, se for preciso, que faça o uso de suplemento, como alguma vitamina, né? Ou alguma proteína, mas isso tem que ser bem conversado com o médico que estiver acompanhando. Por isso, é até orientado a procurar por um psicólogo, justamente por essa mudança de hábito que a pessoa tem. Sim, eu falo que os melhores serviços, né, de cirurgia, eles sempre vão pedir o acompanhamento, além do médico, do psicólogo, do nutricionista, que é para toda essa parte poder ser orientada. Como vai ser feita essa mudança na alimentação, como é que vai estar o psicológico desse paciente no pós-operatório, né? Porque, como a gente estava falando, que tem o problema da ansiedade associado ao ganho de peso, né? E com essa ingestão dos alimentos em maior quantidade, como ele não vai estar conseguindo se alimentar depois da cirurgia, né? Porque a gente vê casos de pacientes que o estômago tem uma capacidade pós-operatória de 100 ml, né? Que é uma quantidade bem pequena. Então, o psicológico dele acaba sendo abalado, porque aquela compensação, aquela alegria que ele tinha, né? De comer numa quantidade maior, ele não vai estar tendo, né? Então, às vezes, ele vai acabar compensando isso de uma outra maneira. Por isso que ele tem que ter alguém para poder orientar, para poder entender o que está acontecendo, para que ele possa conduzir isso da melhor maneira possível. Ele vai começar a reaprender a forma de se alimentar. Sim, e fazer isso da maneira... Pode, como pode, a quantidade. A quantidade, sim, para que ele consiga manter esse peso, né? A gente vê que eles perdem, a maior quantidade de peso é perdida no primeiro ano, mas que ele consiga manter isso para o resto da vida, né? Porque a cirurgia não é uma coisa que é temporária, né? Ela é para o resto da vida. Então, a mudança de hábito tem que ser realmente para sempre. Mas se a pessoa fizer, então, direitinho, vai ser saudável para essa pessoa. Excelente, né? Realmente teve necessidade. A maior parte dos pacientes que você conversa que fizeram a cirurgia, né? Estão super contentes, se arrependem até de não terem feito antes. Com certeza. E a gente está terminando por aqui, mas eu gostaria, doutora Renata, que você desse uma dica para quem está nos assistindo de um alimento que ela pode incluir no cardápio, que vai ajudar, assim, a manter um corpo com saúde e fisicamente bem. Gente, se eu pudesse dar uma dica para manutenção de peso, era que a gente descasque mais e desembale menos, né? Tudo que é comida de verdade, a gente vai conseguir comer com mais moderação. Então, dá preferência à verdura, dá preferência à fruta do que a doce, né? Então, isso sempre vai ajudar, né? Vai ajudar a manter o peso e vai ajudar você a ficar mais saudável. Adorei, eu vou repetir, descasque mais e desembale menos. Olha aí a dica de doutora Renata Cressoni, foi um prazer. Gente, foi um prazer estar aqui com você, agradeço. E volte sempre. Ai, será um prazer. Muito obrigada. Leve um abraço para o doutor Cressoni. Pode deixar, a gente vai estar esperando você lá em Araras. Obrigada. Obrigada. O aparelho que utilizamos na Clínica de Estética Analise para depilação a laser é o Solon de diodo, sendo a mais nova opção para a remoção dos pelos de forma rápida, inteligente e pouco dolorida. Ele é indicado para todas as áreas do corpo, sendo necessárias de 6 a 8 sessões em média para enfraquecimento total dos pelos. Também tem grande vantagem de preservar a pele, evitando possíveis queimaduras, sem contar com a quase total falta de dor. Você procura pela depilação a laser na Clínica de Estética Analise, Joaquim de Góes 779 e o telefone 3571-9870.